Jared Kushner, o conselheiro sênior da Casa Branca e também genro de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tem progredido cada vez mais um acordo de paz e segurança para o Oriente Médio, que ele acredita que futuramente possa ser estendido para o restante do mundo. Ele tem utilizado a expressão de estar reerguendo a casa de Abraão, e a iniciativa já foi intitulada de Acordo de Abraão. Fala galera, primeiramente seja muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa por este assunto, já deixa o seu like aí para mais pessoas conhecerem sobre este vídeo e vem comigo nessa jornada. A explicação bíblica para isso se aplica no fato de que Abraão é considerado pai das nações, tanto das nações árabes, que seriam descendentes de Agar, a escrava de Sara, esposa oficial de Abraão, que gerou o primogênito de Abraão, chamado de Ismael. Gênesis 16:15. Agar teve um filho de Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão também é considerado pai da nação judaica, que seriam os descendentes de Sara, a esposa oficial de Abraão, que gerou Isaque, e este, posteriormente, gerou Jacó. Gênesis 21:3 diz assim: Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Sara era a esposa de Abraão e Agar, sua escrava. Ambas não se davam bem após o nascimento dos herdeiros, e isso até hoje gera uma guerra para saber quem realmente pode ser considerado o verdadeiro herdeiro de Abraão. Serão os descendentes de Isaque ou os descendentes de Ismael? Embora em Gênesis 21:12 fique claro a escolha de Deus quanto à descendência a ser considerada. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Continuando a história bíblica, Isaque casou-se com Rebeca, tendo 2 filhos, Esaú, que era o primogênito, e Jacó. Esaú, em uma brincadeira de seu irmão Jacó, troca a primogenitura por um prato de lentilhas, levando o pai, Isaque, já em sua velhice, a um grande equívoco. Gênesis 25:34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Esses detalhes bíblicos nos deixam entender de onde vêm os desentendimentos dos filhos de Abraão. Então, aí que entra o Tratado de Paz, intitulado Acordo de Abraão, em reunificar a casa de Abraão, isto é, os filhos de Abraão, onde Jared Kushner anuncia paz e segurança. O Acordo de Abraão, firmado entre os Emirados Árabes Unidos, Israel e os Estados Unidos, é, segundo Jared Kushner, uma grande virada para o otimismo no Oriente Médio e em todo o mundo. O acordo foi anunciado após uma convocação conjunta em 13 de agosto entre o sheik Mohammed bin Zayed, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e também vice-comandante supremo das Forças Armadas, além do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Como parte do acordo, Israel vai interromper a anexação dos territórios palestinos em troca dos estabelecimentos das relações diplomáticas com os Emirados Árabes Unidos.
O que tivemos por meio deste acordo foram 2 líderes quebrando uma barreira que muitos na região pensavam que nunca aconteceria. Aos Emirados Árabes foi oferecido acesso à agricultura israelense, tecnologia e novas oportunidades de negócio e no turismo. Tudo com um foco em paz e segurança. Kushner alega que isso tudo vai repercutir globalmente, pois, segundo ele, as pessoas aspiram pela paz e veem como isso foi bem recebido e quanto o mundo deseja a paz. Então, as pessoas vão sentindo que tudo é possível. Kushner fez questão de acreditar o acordo como uma prova da liderança de Trump. Em suas palavras, ele diz que vai negociar, mas fará a coisa certa e obterá resultados que não foram conseguidos por mais ninguém. Na concepção de Kushner, não é possível ter um sucesso futuro sem trabalhar o acordo com os outros vizinhos. Ele diz que é uma forma de o povo palestino realmente prosperar, ter uma autodeterminação, ter um estado próprio, viver com segurança, viver em paz, se dar bem com os israelenses, integrar-se na região e ter uma grande oportunidade econômica. Quanto ao Irã, Kushner disse que onde quer que o país atue é um show de terror, dizendo que o Iêmen está desestabilizado e que eles estavam brincando na Síria, jogando no Iraque e que tem uma forte presença no Líbano, onde ocorreu o desastre de Beirute. Caso Donald Trump ganhe em novembro nas eleições, ele estará em melhor posição de impor ainda mais pressão sobre o Irã para tentar barrar o que os Estados Unidos e Israel veem como ambições nucleares. Kushner disse também que o Irã está basicamente quebrado no momento e sem a moeda estrangeira, ele acredita que de uma forma ou de outra, após as eleições, eles terão que fazer um acordo de paz. O primeiro-ministro do Iraque, Mustafa Al-Kadhim, visitou a Casa Branca no mês passado, que também claramente nos propõe um sinal de preparação para que o país também reconheça um acordo de paz e segurança. Após as eleições, Donald Trump, vencendo, voltará a tratar com a Coreia do Norte e tentará lidar também com a China, que provavelmente persistirá em manter seus planos de se apresentar como alternativa de liderança global. Trump acredita que o seu primeiro mandato foi apenas para arrumar a casa e que em breve poderá declarar que alcançou paz e segurança mundial. Para compor este cenário, nós temos também, além de Jared Kushner anunciando esses acordos de paz e segurança, também presenciamos há alguns anos atrás, no cenário religioso, o Papa Francisco preparando terreno para este acordo de paz com o novo Crislã, que é a unificação das 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, islamismo e judaísmo, facilitando ainda mais esse acordo de paz e segurança. E também já existe o Parlamento das Religiões e o Concílio das Igrejas, que tem como propósito unificar as religiões, formando apenas uma religião ecumênica, que na verdade parece ser tudo muito bom, mas é um cenário ideal para que o mal pareça o bem, sempre com a mesma proposta: paz e segurança. Esse cenário é propício também para a aparição do falso profeta, junto com a liderança do anticristo. Apocalipse 13, versículo 12, falando sobre a besta que emerge da terra, diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Biblicamente, podemos ver um pouco sobre quem será o anticristo lá em Daniel 9, 27, que diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana
e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Apocalipse 6, versículo 2, também fala sobre a chegada do anticristo desta forma. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O anticristo será um líder que busca a paz. Um líder que primeiramente será o homem que trará a paz entre muitos. Na busca de paz, ele será bem-sucedido e enganará até os eleitos. Mateus 24, 24. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Daniel 8, 25 diz assim: com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. O mundo precisa desesperadamente de paz. Pessoas sinceras de vários contextos do mundo trabalham e oram diariamente por uma paz duradoura. Na verdade, como crentes, somos incentivados pela Bíblia a orar pela paz. Ainda assim, a instabilidade política é profunda em muitas regiões do mundo. A busca por uma paz permanente no Oriente Médio exige muita atenção. Muitas vidas e carreiras foram sacrificadas na tentativa de trazer a paz à região. No entanto, não haverá paz duradoura no mundo enquanto ele não for governado por Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Quando o anticristo emergir, ele vai ser reconhecido e aceito por causa da sua habilidade como pacificador. Por isso, é tão importante estarmos com os olhos abertos para o que tem acontecido tão rapidamente no mundo. No decorrer dos séculos, cristãos e judeus fiéis seguiram a exortação do Salmo 122:6 de orar pela paz em Jerusalém. Mas a falsa paz do anticristo não é a paz de Jerusalém. O tratado ou aliança de paz do anticristo só trará uma paz temporária e superficial a esta região. A princípio, ela poderá ser eficaz e reconfortante, mas, infelizmente, não durará. Depois de 3 anos e meio, ela será quebrada e os gritos de alegria serão substituídos por gritos de aflição. Como todas as obras de Satanás, a vitória proclamada acabará em dor e violência. Apesar dos detalhes da aliança não serem revelados na Bíblia, aparentemente ela trará realmente um grande alívio para Israel e para todo o mundo. O tempo de paz é previsto nas profecias de Ezequiel, que descrevem Israel como um povo em repouso, que vive seguro. Ezequiel 38:11. Você dirá: invadirei uma terra de povoados, atacarei um povo pacífico e que de nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portas e sem trancas. Em 1 Tessalonicenses 5:3, a frase que estará na boca do povo antes da grande tribulação cair sobre eles é paz e segurança. Podemos ler a partir do versículo 1 de 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança. A destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Aqui está nitidamente nos trazendo um alerta a este tempo, o tempo onde a paz estará instalada com muitos ao redor do mundo todo. Neste tempo, quando todos estiverem muito felizes, achando que tudo está bem, virá
a grande destruição sobre todos. A paz de que Israel desfrutará por 3 anos e meio se transformará tragicamente numa paz falsa e no prelúdio de um tempo de angústia incomparável, quando 2 de cada 3 morrerão na terra, como diz em Zacarias 13:8. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Depois dos 3 anos e meios primeiros, haverá quebra da aliança e o anticristo se declarará um líder mundial, trazendo a desolação abominável, como diz em Daniel 11, versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Este líder, o anticristo, será um líder de 10 nações e se encontrará numa posição em que poderá proclamar-se quase como um ditador mundial, mas aparentemente ninguém será forte o suficiente para lutar contra ele. Sem ter que lutar para conseguir isso, ele governará o mundo como um instrumento de Satanás. Seu poder e força aumentarão, assim como a sua tirania, e isso resultará num desafio final da sua força militar e política que culminará na Batalha do Armagedon. Como tantos líderes e governantes antes dele, o anticristo prometerá realmente paz e travará guerras. Ele entrará num conflito de consequências globais, um conflito definitivo, do tipo quem ganhar fica com tudo, mas, como todos nós já sabemos, ele será derrotado e destruído por Jesus Cristo. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira, os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrará com vara de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Queridos e queridas, é tempo de se arrepender, é tempo de se voltar para Jesus, o único Senhor e Salvador que pode nos guiar para a salvação e para a vida eterna. Por isso, queridos, voltem atrás dos seus pecados, se arrependam e peçam a Deus para que direcione vocês nesta caminhada. Não tenha medo, não se desespere, apenas tenha fé. Fé naquilo que ainda não podemos ver, mas que a palavra de Deus já nos mostra em toda ela. Portanto, sejam fortes e corajosos, não desanimem. Deus é convosco. Deus abençoe cada um de vocês.